Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Intrinse. Eu sou Ana Gabriela Brundizio e esse podcast tem a intenção de disseminar informações a respeito de saúde mental e autoconhecimento. É com muito prazer que hoje eu tenho aqui comigo a minha colega de profissão e parceira aqui da clínica, Ingrid dos Santos. Ingrid, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, boa noite. Hoje a gente tem a intenção de falar um pouquinho sobre psicologia da Gestalt e um pouquinho também sobre qual o papel da participação dos pais no processo de psicoterapia infantil. Bom, para a gente começar, né, já que esse é um podcast a respeito de psicologia, Ingrid, eu queria que a gente pudesse entrar nesse assunto falando um pouquinho de você, da sua jornada profissional, por que que você escolheu a psicologia, o que que a psicologia significa para você. Claro, eu conto pra gente. Eu tava relembrando, na verdade, um dia desses com a minha irmã, e inicialmente, o que me chamou a atenção na psicologia foi a área de RH. Eu tinha uma outra formação na época, na área de administração de empresas, de contabilidade, e eu trabalhava com isso, e o que me chamava a atenção era essa coisa de pessoal, né, dessa área de RH. E aí eu fui para a faculdade com essa intenção. Durante a graduação, assim, muita coisa aconteceu. Outros interesses foram despertados, né? Eu tive interesse em outras áreas. E aí, nessa época também, eu comecei a me interessar pelo atendimento infantil. Aí eu fiz a minha formação, terminei a graduação e fui fazer os meus estudos em Gestalt terapia, né? E aí, depois dessa parte da Gestalt terapia, eu fui fazer mais alguns estudos com algumas coisas que me despertaram interesse na área da neuropsicologia. Então, foi assim que foi acontecendo aí o meu envolvimento com a psicologia. Legal. Hoje, qual que é seu público-alvo? Hoje eu atendo crianças e os pais, né? Faço orientação de pais. Legal. E atendo adultos também. Bacana. E assim, pensando hoje no cenário que a gente encontra da psicologia na sociedade, a gente sabe que enquanto ciência e profissão a gente vem avançando muito, né? Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, não, há pouco tempo atrás, né? A gente ainda era vista de uma maneira um pouco preconceituosa, de modo as pessoas achar que quem ia fazer psicoterapia, né, tava ficando louco e tava sempre, né, naquele limite da sanidade. E hoje a gente já tem essa busca pelo autoconhecimento, né? O que que a psicologia significa para você, assim? Como que você acredita na psicologia dentro do desenvolvimento da sociedade? O que que te encanta na escolha dessa profissão? Uhum. Então, psicologia, ela é autodesenvolvimento, né? Ainda que alguém, que um paciente ou uma família, né, ela procure o atendimento psicológico, pensando numa questão pontual, né? Por exemplo, uma situação de ansiedade, uma situação de depressão, né? Ainda que seja nesse formato, não deixa de ser autodesenvolvimento, né? Então, tanto para quem vem buscar, por exemplo, eu quero autoconhecimento, né? Ou também, eu atendo pacientes, né? Que, por exemplo, idosos, né? Que estão se aposentando, entrando em processo de aposentadoria, e eles querem repensar esse momento deles, né? Então, veja, não é uma queixa, né? Não é uma situação pontual de ansiedade, depressão, né? E ainda assim eles vêm buscar o auxílio da psicologia, né? Então, o atendimento psicológico ele pode promover isso, né? Autodesenvolvimento. Legal, muito bom. De qualquer maneira, acho que, apesar da gente se desenvolver como sociedade, a gente também acaba tendo um papel muito importante nessa questão da saúde mental, das patologias, né? Mas, assim, até pensando no sentido das suas especializações, você falou um pouquinho sobre a neuropsicologia. Como que funciona, assim, a neuropsicologia para você? Como que são as técnicas utilizadas nessa especialização da nossa profissão? Uhum. Então, a avaliação neuropsicológica, né? Ela é um exame sobre o funcionamento cognitivo daquela pessoa, daquele paciente, pode ser adulto, criança, ou idoso, em qualquer idade esse exame pode ser feito, né? Então, como que ele vai acontecer? O objetivo dele é principal, né, mas não único, um dos objetivos é ajudar no processo de diagnóstico,
né? Sim. Então, é um exame que é feito para avaliar essas condições cognitivas e questão de personalidade, como é que está o funcionamento disso, né? E esse exame, principalmente, ele vai ajudar nesse processo de diagnóstico, mas ele tem uma série de informações, uma série de processos que vai acontecer ali. Então, por exemplo, aplicação de entrevista, aplicação de testes, de tabelas, para poder fazer uma investigação, assim, bem ampliada, né? Sim. Bem completa, do perfil cognitivo da pessoa, né, do paciente que está sendo examinado. Então, além de ajudar no diagnóstico, essas informações, elas são muito importantes porque, assim, ali vai ter os pontos, né, vamos lá, as fragilidades do paciente, né, do funcionamento dele, os pontos positivos. Ali a gente vai ter algumas orientações para o paciente, para a família, né, para o ambiente escolar, no caso de crianças, algumas intervenções. Ali a gente vai ter informações também para os profissionais que estão envolvidos no processo de reabilitação, se for necessário, né, um processo desses. Então, ali dá um norte para esses profissionais também, né, que vão se envolver nesse processo de reabilitação. Então, assim, ele é muito amplo, é muita informação que tem ali, né? Sim. Tem informação técnica, mas tem informação também para o paciente e tem informação para as famílias também. Sim. A gente fica sabendo que essa parte de psicopedagógica, né, de aprendizagem, até para transtorno de neurodesenvolvimento, acaba sendo bem solicitado, né, por diversos profissionais aí de áreas correlacionadas à psicologia. E é interessante também pensar na utilização, muitas vezes, em algumas doenças degenerativas na terceira idade, né? Ou em acidentes, depois nesse processo, como você disse, de reabilitação, né? Exato. Dessas áreas que a gente citou, tem alguma que é mais comum, assim? Porque a gente vê que teve um boom nessa coisa do TDAH, né? Então, muitas pessoas procuram o processo de também, né? avaliação por causa do TDAH. Normalmente, tem alguma área que você percebe que, assim, tem mais procura? Eu atendo especificamente crianças e adolescentes, né? Perfeito. Avaliação neuropsicológica. Então, eu vou poder falar dessa área, Perfeito. né? Então, existe muita procura com queixa escolar, né? Queixa de aprendizagem. Então, os transtornos de aprendizagem, nos casos de TDAH também, e nos casos de TEA, né? Então, esses são os mais procurados para avaliação neuropsicológica. Legal, muito bom. Bom, então acho que a gente podia falar um pouquinho sobre Gestalt terapia. Estou super animada para nossa conversa, porque é engraçado, né? Assim, quando a gente vai se formar, quando a gente está fazendo o processo de graduação, né? Apresentado várias linhas de atendimento para gente, e tem algumas que dão uma bugada na nossa cabeça, assim, né? A gente até estava conversando aqui antes, que é engraçado que essa frente de atendimento, muita gente às vezes ficava em dúvida, por ter um cunho um pouco mais filosófico, tal. E a Ingrid estava me falando, né, que como ela se identificou com essa linha de atendimento, para ela, assim, foi um encaixe, você consegue ter um entendimento, uma clareza, né, do que a abordagem quer dizer para a gente. Então, assim, eu acho que seria legal a gente explicar aqui, claro, sem ir tão tecnicamente, até para quem está assistindo conseguir entender essa diferença sobre, né, a Gestalt terapia e a psicologia da Gestalt, porque a psicologia da Gestalt ela é muito utilizada, inclusive, no marketing, né, em outras áreas, e a gente sabe que, assim, até onde eu percebi, a psicologia da Gestalt, ela se apresenta como, na década de 40, mais ou menos, como uma oposição à psicanálise, né? Isso. Né? E o também, Sim, e assim, a gente sabe que ela carrega aí, né, três embasamentos filosóficos, que seria o método fenomenológico, né, o humanismo e o existencialismo. Me conta, por que essa abordagem? Por que você escolheu ela? O que você poderia me dizer sobre essa diferença entre o que é a psicologia da Gestalt e a Gestalt terapia, de fato, que vem aparecer um pouco depois, né, como realmente um método de consciência, assim, né? Isso mesmo, né? Então, a psicologia da Gestalt, né, só para a gente ir diferenciando aí, ela é uma teoria, né? Então, os estudos, ela vai se ocupar, né, de estudos que vão falar da percepção, né? Como é que o nosso cérebro, ele entende tudo que está à volta da gente. Então, ela vai se encarregar disso. A Gestalt terapia, ela surgiu depois. Então, ela é uma linha da psicologia que ela tem uma compreensão de homem, de mundo, e ela tem um método, né? Psicoterapêutico. Então, essa é a diferença principal entre a Gestalt terapia e a terapia da Gestalt. Ou melhor, a
a teoria da Gestalt, né? Teoria da Isso. Gestalt. Então, lá na teoria da Gestalt, a gente vai ter os conceitos, né, de figura-fundo, de similaridade, de fechamento, que a Gestalt terapia ela vai puxar isso para a compreensão dela, né? E aí, além dessa base, ela tem também base teórica no existencialismo. Então, o existencialismo, né, tem aquela ideia principal de colocar o homem no centro das coisas, né? Porque aí é entendido aí, é compreendido que o homem, ele é o único ser capaz de pensar sobre a existência dele, né? Sobre a existência e sobre a finitude. Então, ela volta com essa ideia. É como se fosse aquele conceito do homem inacabado, né? Da gente poder se desenvolver, enfim, da constante evolução, que cada um é responsável pela sua existência, assim, né? Também, né? Lembra naquelas aulas, né, de fenomenologia, de humanismo, quando dizia assim, tem o ser e tem o ente, Sim. né? Então, o homem, ele é um ser, né? O ente, ele não é um ser. Então, isso é o humanismo, né? Na verdade, ele volta o homem, a importância, ele volta a iluminar essa importância do homem, né? No centro das coisas. Então, o homem, ele é o único ser capaz de pensar sobre toda a existência dele, sobre a finitude, né? Então, isso influencia também a Gestalt terapia. E uma outra coisa que influencia também é a questão do existencialismo, né? Na verdade, antes eu troquei, mas só organizando agora. Sim. Então, o existencialismo, né? Se a gente for lembrar lá do Sartre, né? Então, o existencialismo, ele vai trazer a ideia do homem livre, né? Livre... Isso. Dentro de uma configuração, né? A então, liberdade, ela requer algumas responsabilidades, né? Também, né? Então, assim, dentro de uma... para ficar mais fácil da gente entender, dentro de uma série de possibilidades ali, né? De algumas possibilidades, eu posso escolher. Eu, como pessoa livre, como homem livre, né? Então, a Gestalt terapia, ela vai se ocupar dessa base também. Isso faz parte do campo teórico dela, né? Entre outras teorias também que ela vai trazer para o corpo dela de teórico. Legal, bacana. E assim, então a Gestalt terapia, ela já daí fica um pouco mais embasada em alguns métodos realmente, né? Onde você pode aplicar essas técnicas dentro do consultório de modo a estruturar esse projeto com o paciente para, enfim, para obter os resultados, né? Ela tem um método próprio dela, né? Sim. Então, assim, ela é atravessada por essas teorias, né? Sim. E aí ela desenvolveu o método, os organizadores desenvolveram os métodos próprios deles, né? Da Gestalt terapia. Aí tem alguns conceitos, né? Que são chaves. Então, se a gente falar de Gestalt, a primeira coisa que a gente lembra, né? Independente se é Gestalt terapia ou terapia da Gestalt, é figura fundo. Figura fundo, sim. Né? Que até na graduação a gente... Qualquer lugar que você vai procurar, tem aquela imagem, né? Do figura cálice fundo. de Rubin, né? Ou não? Ou do rosto, dependendo de como você olha. Exatamente, sim, né? sim. Então, assim, para a gente poder entender um pouquinho melhor como que funciona isso na Gestalt, né? Então, assim... a Gestalt, ela vai se ocupar, assim, de entender a totalidade daquela pessoa. Sim. Né? Então, quando a gente fala em totalidade, a gente não está falando, assim, só de sintoma, a gente não está falando só de queixa, a gente não está falando só de problema, né? Sim. A gente está falando também das relações dessa pessoa, que está vindo procurar, por exemplo, no caso de um atendimento, né? Que está vindo procurar com uma queixa. Então, quando a gente fala assim, figura e fundo, né? Dá para a gente entender essa questão da totalidade. Então, por exemplo, quando alguém vem com uma queixa, a figura é tudo aquilo que é foco. Sim. Né? Naquele que momento. Ela traz como demanda ali do que ela quer alterar, né? Isso. Né? Sim. Então, o fundo são todas as relações que ela tem. Então, trabalho, família, relação, né, amorosa, os amigos. Então, isso aparece como fundo. Sim, né? sim. E uma coisa não é separada da outra, porque se você for olhar aquela figura da Gestalt, né? O fundo, o vaso, né? Os vasos, eles só são vasos porque eles têm os rostos, Que eles né? têm os rostos, e se você vir primeiro os rostos, eles só são rostos porque tem vasos no fundo. Exato. Né? Então, a gente fala, não tem uma tradução, né, literal para essa palavra Gestalt, que é uma palavra alemã,
mas a gente pode entender como uma configuração. É a configuração entre os elementos que compõem aquela imagem, né? Exatamente. Sim. Assim, até a gente tentando, porque é engraçado, dentro das abordagens de psicologia, existem maneiras diferentes de se falar coisas um pouco parecidas, assim. Só para entender que a sua resposta pode ser, inclusive, que, né, não tem nada a ver com isso. Mas essa coisa dessa figura de fundo, será que ela estaria, talvez, meio assim, a gente poderia se assemelhar ao que outras abordagens poderiam falar como inconsciente ou não? Não, eu acho que não. Tá. Eu acho que não. Porque assim, não o inconsciente, né, de outras abordagens, né? A Tá. gente até também trabalha com essa questão, assim, de inconsciente, mas não que ele está num local, né, lá guardado, armazenado, como existem outras teorias. Tá. É no sentido de não estar consciente naquele momento, Perfeito. né? Tá em segundo plano, tá no fundo, né? Não quer dizer que tá num local, né, num aparelho inconsciente, não. Não está consciente naquele momento. Perfeito. Tá. Não, mas maravilha, bem respondido. E a questão do conceito de autorregulação orgânica, como é que é mesmo que se fala? Autorregulação organísmica. Organísmica, Isso. exatamente. Que é super Isso legal mesmo. também esse conceito. O que você poderia falar pra gente um pouquinho sobre isso? Então, você já plantou alguma plantinha, algum temperinho, alguma coisa assim? Você já fez essa Claro, experiência? claro. Então, eu plantei há um tempo atrás, na época da pandemia, né? Que daí não tinha muita coisa para fazer, e aí eu fui arrumar coisa para fazer. Sim. E eu acho super legal isso, falar disso, né? Lembrando dessa plantinha. Então, eu ganhei da minha irmã uma mudinha de manjericão, né? E fiz lá como ela mandou, saiu lá, começou a sair a plantinha, e depois eu passei ela para um cachepozinho, para um vaso, lá com a terrinha e tal. E fiquei lá ansiosa, esperando o temperinho manjericão crescer, né? Para poder usar. E assim, eu coloquei ele num vasinho e deixei ele num cantinho, né? E aí eu percebi que ele foi crescendo, tal, se desenvolvendo, só que ele começava a ficar meio tortinho, né? E aquilo me incomodava. Eu queria que ele crescesse ali direitinho, Sim. porque não sei se você já viu, mas o manjericão ele cresce, ele vira um arbustinho, né? Sim, E ele fica começa uma a cair graça. todo. Então eu queria que ele crescesse certinho. E aí eu coloquei ali uma estaquinha nele, né, para ele ficar certinho. E aí o que eu fui percebendo? O que foi acontecendo, né? Independente de como eu colocava essa estaquinha nele, ele sempre virava para algum lado, Tá. né? Para um lado certo, na verdade. E aí eu ia mudando assim o vasinho, né, para tentar ajeitar a planta. E aí ele foi crescendo, mas ele sempre virava, pendia para um lado, eu colocava na sombra, colocava no sol e ele sempre virava. E aí o que eu fui percebendo, né? Que ele sempre ia em busca caía sempre pro lado do sol. Né? Que é o que ele precisa para ele se desenvolver. Então eu mudava ele de lado e ele sempre estava lá, colocava estaquinha e ele virava pro sol, né? Então, assim, isso eu acho que ilustra bem essa questão da autorregulação, Da autorregulação, né? Porque assim, ó, pensa, assim como a plantinha, né? Nós funcionamos assim. A gente sempre vai em busca daquilo que é necessário para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Sim. Né? É um jeito de funcionar que acontece organicamente e que acontece também no nosso emocional. Sim. Né? E, na verdade, a gente fala assim, é orgânico, né? O nosso corpo biológico e emocional, mas tudo isso está junto. Porque lembra que a gente está falando de uma totalidade. Sim, né? A gente claro. está falando de um ser humano completo, né? Na sua plenitude. Então, a gente fala assim, orgânico, biológico e emocional, mas para a gente poder ir entendendo didaticamente, mas tudo isso está junto. Sim. Né? Então, assim, se a gente for pensar no nosso corpo biológico, né? A febre, como é que funciona a febre? Então, a febre, entre outras coisas, né? Falando de uma forma bem simples, ela é um sinal de que alguma coisa está errada com o nosso corpo. Alguma coisa está errada, em desequilíbrio, né? Exato, né? O desequilíbrio. Então, assim, o nosso corpo, o nosso funcionamento, ele sempre vai a favor do equilíbrio. Então, vem a febre, sinaliza que alguma coisa não está funcionando. E, além disso, entre outras coisas, ela vai cuidar de diminuir a quantidade de micro-organismos que vão se reproduzir no corpo da gente. Sim. Né? Nosso funcionamento emocional também acontece do mesmo jeito. A gente sempre vai procurar o equilíbrio.
né? Então, quando a gente está falando assim de uma doença, de um comportamento, de uma patologia, da personalidade, né? Sim. E também do temperamento, a gente está falando de autorregulação. Sim. E a gente está falando desse processo todo que a gente faz para buscar o equilíbrio, que se chama ajustamento criativo. Sim. Né? Então, a nossa personalidade é um ajustamento criativo, o nosso comportamento, né? O nosso problema também é um ajustamento criativo. É que essa autorregulação, ela acaba sendo parecida até com a questão da homeostase, né? Porque o corpo, ele busca ele faz esse retorno, tenta fazer o retorno ao equilíbrio, né? Quando a gente tem alguma necessidade, né? Seja, eu estou com sede, vou tomar água, eu estou doente, o que eu preciso fazer para voltar, né, para o meu equilíbrio natural. Então, a autorregulação, ela parece ter um pouco essa coisa da homeostase, né? Assim, é meio um conceito similar, né? Você falou certo, né? Parece não, ela é, né? Sim. A homeostase. É sempre esse funcionamento equilibrado, Sim. né? Então, quando a gente começa a entender isso, né? A gente começa a olhar para o sintoma de uma forma diferente, né? Sim. Então, assim, ele não é o nosso inimigo, apesar dele trazer uma série de coisas disfuncionais para a vida da gente, Sim. né? Mas a gente passa a fazer uma compreensão daquela pessoa, né? A partir daquela queixa, daquele sintoma, daquele problema que ela tem. Exato, sim. E é muito legal a gente pensar isso, né? Que muitas vezes tem uma beleza oculta por trás das dificuldades que às vezes a vida apresenta pra gente, né? Porque... Que é essa tentativa de se reequilibrar. De se reequilibrar. Né? E às vezes nessa tentativa de se reequilibrar, a gente acessa coisas que a gente não acessaria se a gente tivesse continuado, né? Assim, normal ou bem, constantemente, né? Então, isso traz uma expansão da consciência, né? De alguma forma. Exato. Né? E a gente vai percebendo muito isso, né? Eu que atendo crianças, você se atende crianças? Não atendo. Atendimento? Já atendi, já vivi essa experiência, mas já vai fazer alguns anos que eu não atendo. Eu que atendo crianças, né? E aí a gente vai percebendo, assim, o quanto pra gente... o quanto que é necessário, né, para a gente entender ali, montar aquela compreensão sobre o sintoma, né, o quanto que é necessário, assim, a participação da família nisso. Sim. Né? Porque quando a gente está falando, assim, né, de homeostase, de autorregulação, ajustamento criativo, né, e de se reequilibrar, a gente está falando também, assim, de recursos nossos, né, recursos internos e de recursos do ambiente. Do ambiente, né? sim. Então, veja, a gente não está falando mais assim sobre o individual, a gente está falando de uma relação, né? Então, pessoa-ambiente. Quem que é o ambiente? É a nossa família, são as nossas relações, é a sociedade onde a gente vive, é o trabalho que a gente tem, né? Sim. Então, a gente passa a olhar para as relações, Sim. né? Com certeza. Legal. E sempre buscando essa autoatualização, né? Dentro dessa autorregulação, nesse processo de desenvolvimento constante, né? Porque quando a gente fica sempre no processo defensivo de tentar sempre sanar o desconforto, muitas vezes de maneira superficial, tudo aquilo só se acumula com o passar do tempo, né? Se a gente for olhar para o sintoma, né, como uma coisa assim, só como uma coisa ruim ou uma coisa prejudicial, né? Aí a gente cai nisso aí. Sim. Porque lembra que a gente falou lá de figura e de fundo, que a queixa, né, que um paciente traz tem a ver com aquilo que ele coloca foco no momento, que é figura, Sim. né? Isso vai acontecer ao longo do nosso desenvolvimento. Então, o que é figura agora, né? A gente fecha essa configuração, né? Quando a gente consegue auxiliar o nosso paciente nisso. E aí, depois, isso vai para o fundo e outra coisa... Outras coisas aparecem. Volta a ser figura. Sim. Né? E aí, essa configuração, ela vai acontecendo constantemente ao longo do nosso desenvolvimento. Porque essa autopreservação, essa coisa que fica muito engessada, a gente vê muito até, né? Por exemplo, os pacientes que, além do tratamento psicoterápico com a gente, eles também fazem um tratamento psiquiátrico, né? E, às vezes, estão anos a fio fazendo uso de uma medicação porque estão muito focados no sintoma, né? E não tem a gente fala, né, que tem a raiz do problema para daí você conseguir cessar o sintoma, né? Então, quando a pessoa ela se abre para esse processo terapêutico de conseguir, enfim, reconhecer o seu mundo interno, ela consegue liberar isso que você está falando, né?
Por isso que é importante, né? Assim, a gente tem um corpo, né? Sim. Biológico, que tem um funcionamento. E esse funcionamento, né? Eu sempre gosto de lembrar disso, né? Ele não é só o funcionamento biológico, só o funcionamento emocional, Sim. né? Só o funcionamento espiritual, a parte Sim, espiritual. sim, sim. Tudo isso acontece junto. Sim. Mas a gente tem um corpo biológico. E esse corpo, ele também tem necessidades, ele também precisa de atenção, Com né? certeza. Então, em muitos casos, isso que você está falando dos tratamentos psiquiátricos, Sim. né? Em muitos casos, depois de uma análise de um profissional, né? É necessário a medicação, Sim, né? com certeza. Mas não só isso, né? Não Sim. só a medicação. Então, a medicação, ela vai cuidar dessa parte que envolve ali diretamente o sintoma, Exato. mas a gente também precisa cuidar das outras coisas. Com certeza. Né? Por isso que tem o trabalho da psicoterapia que a gente faz. Com certeza. Mas muito legal, muito bacana. E a questão de autossuporte? O que você me fala sobre autossuporte? Se a gente for pensar em tudo isso que a gente conversou aqui, então o autossuporte, ele é esse recurso, são os recursos internos que eu tenho. Se a gente voltar nesse exemplo que eu dei do manjericão, né? A todo momento ele estava lá, indo buscar o sol. Ele virava, né? Então, se eu colocasse ele para sombra, ele virava novamente. Se eu colocasse ele no sol, né? Ele ficava lá quietinho. Se eu mudava de lado. Então, o recurso interno, né? São essas habilidades que a gente tem internas, né? Essa necessidade que a gente tem interna de ir em busca daquilo que a gente precisa. Sim. Né? Quando a gente vai falar e isso é o autossuporte, né? Quando a gente vai falar de heterossuporte, a gente vai falar do suporte que a gente tem no ambiente. Então, uma pessoa, né? A família, uma situação. Vamos pensar num exemplo bem simples, né? No caso da fome, uma necessidade que a gente tem, né? Quando eu sinto fome, então eu vou começar a me mobilizar para ir em busca de alguma comida, de algo que eu faça para satisfazer essa minha necessidade, essa fome. Então, eu posso fazer isso de várias formas. Se eu tenho lá em casa, se eu estou em casa e eu abro o armário e eu tenho lá comidas, né? E tenho panelinhas e tal, eu vou fazer a minha refeição. Se eu não tiver isso e tiver dinheiro, né? Eu vou lá comprar minha refeição. Ou se eu não tiver nada disso, eu vou ligar para alguém e vou dizer, escuta, coloca uma água no feijão aí que eu vou comer, né? Tô indo para comer aí. Então, esses recursos que eu tenho, né? Eles são os recursos externos que a gente entende por heterossuporte, né? Então, é todo recurso que eu tenho que ele não é interno, que eu vou precisar de alguém ou vou precisar do meio para me ajudar, né, nessa satisfação da minha necessidade. Legal. E assim, pensando também na questão da psicologia infantil, até já fazendo esse link, né? A criança, ela não tem esse autossuporte, ou tem? Ela acaba ficando até uma certa idade mais realmente dentro desse heterossuporte que é vindo dos pais e do meio que ela está inserido? Ou em determinado momento, a gente sabe que até o desenvolvimento moral ali, talvez ele já comece a se desenvolver depois de mais ou menos uns 7 anos, assim, né? O que você acha? Quando que é feita essa passagem dos recursos internos da própria criança? O heterossuporte, né, e o autossuporte, eles vão existir ao longo do nosso desenvolvimento, né? Então, não quer dizer que a gente vai ter em algum momento autossuporte, em algum momento só o heterossuporte, né? Isso é como se fosse uma gangorra que a gente vai ter ao longo do nosso desenvolvimento, né? Eu acho que fica mais fácil da gente entender quando a gente vê as crianças lá, os pequenininhos, né? Eles estão brincando, dá uns 5 minutinhos e eles começam a brigar, né? Porque um pegou o brinquedo do outro, porque não deu certo e tal, e eles começam a brigar. Você vira as costas e quando você volta, o que acontece? Tá todo mundo lá brincando, né? Feliz da vida, um amigo do outro e tal, né? Então, quando a gente fala em autossuporte, né? A criança, ela já tem isso, né? E ela já vai desenvolvendo isso. Que é essa capacidade dela ir resolvendo os probleminhas dela, né? E resolvendo as confusões ali que surgem nas brincadeiras, né? Nos combinados que eles fazem. Então, isso é o autossuporte, né? Em ação.
E isso acontece em crianças pequenas também. A gente vai desenvolvendo desde Tá, é pequenininho. claro que assim, dentro de um desenvolvimento adequado para a idade, né? Dentro da maturidade da criança, mas então desde o desenvolvimento, assim, desde a princípio que a gente começa a ter noção de si mesmo, já vai sendo desenvolvido esse autossuporte. Isso. Legal, maravilha. E assim, no sentido, por exemplo, do desenvolvimento infantil, agora vamos falar, né, da sua experiência como psicóloga também, atendendo crianças. O que você acha hoje, assim, da participação dos pais, as principais demandas? O que você poderia me dizer que tá mais presente na sua rotina hoje como psicoterapeuta de crianças? Uhum. Eu atendo bastante, né, as crianças e os pais, porque não tem como fazer um trabalho separado Sim, disso, né? Eu atendo bastante demandas, assim, voltadas mais para comportamento, tá. né? Então, assim, agressividade, a dificuldade de lidar com os limites, né? Dificuldade dos pais em colocar limite, dificuldade dos pais, né, em exercer autoridade, né, Sim, sobre a criança. Então, os pais, a gente percebe que eles se confundem bastante entre autoridade e autoritarismo. E às vezes eles caem, né, nessa coisa assim de, olha, para eu não ser autoritário, né, aí eu também não reconheço como é ter autoridade. sim. Então, eu perco um pouco a mão nisso, né? E aí começo a dificultar as questões assim de combinados, de limites. E aí a criança ela vai percebendo tudo isso, né? E vai aparecendo esses comportamentos de ficar mais intolerante, né? À frustração. Olha, então isso não pode, isso não vai acontecer assim, não é assim que vai funcionar. Então, eu atendo bastante demandas com essas características, né? Sim. Das famílias e dos pais e das crianças. É engraçado isso, né? Como a gente percebe realmente essa baixa tolerância à frustração cada vez mais presente, né? Eu atendo adolescente também, isso é bem comum no nosso dia a dia. Você falou uma coisa que faz muito sentido, né? Essa coisa da diferença da autoridade e de você acabar perdendo a linha ali, no sentido de você não querer ouvir a opinião do seu filho. É claro que é importante você deixar um diálogo aberto, mas acho que é preciso essa coisa da hierarquia, né? De uma maneira, como eu disse, não muito agressiva, mas muitas vezes é dado uma autonomia para a criança. Na verdade, não, acho que a autonomia é sempre importante você dar, mas uma liberdade de escolha para, às vezes, uma criança que é imatura, que ela não tem esse discernimento para fazer algumas escolhas, né? Permissividade, né? Exato. Então, os pais, eles vão dando, né? Sim, Tem uma coisa que acontece, né? Que a gente vai percebendo que é assim. Além deles perderem a mão, né? Nesse processo de ser autoritário, né? E ter autoridade, os pais, eles têm muito medo, né? De perguntar, assim, de saber qual é a opinião da criança, né? De perguntar, assim, numa situação, né? Mas como você gostaria que fosse? sim, Porque eles acham que se eles perguntarem, eles têm que fazer aquilo que a criança está dizendo que é o que ela gostaria que fosse. E não necessariamente quando eu pergunto assim para você, né? Ó, mas o que você esperava? sim, Né? Como você queria que fosse? Como é que você gostaria que a gente resolvesse isso? Não necessariamente significa que eu vou atender aquilo daquele jeito que a criança está pedindo. sim, Então eles contam, né, que eles perdem muito a mão nisso. Olha, se eu perguntar, né? Como assim? Se eu perguntar, eu vou fazer essa criança crescer, sim, né? E de fato ele vai fazer a criança crescer, né? Ele vai dar mais autonomia para ela, mas ele vai dar autonomia e ele também vai colocar limite. Quando ele disser assim, olha, então não vai ser assim, desse jeito eu não consigo fazer, né? exato. Mas a gente pode tentar fazer de uma outra forma, a gente pode propor de um outro jeito, né? Que atenda um pouco a sua necessidade, que esteja dentro das possibilidades dos pais. Sim. Porque a criança ela acaba se sentindo um pouco invalidada também se a opinião dela não é solicitada, né? É o que você falou, não quer dizer que você vá fazer o que a criança quer, mas você pode, de uma maneira gentil, explicar a situação, inclusive os motivos pelo qual aquela
vontade dela não vai, né, ser cumprida naquele momento, mas que, né, existe um porquê de estar seguindo uma outra régua e, enfim, a criança talvez fique, né, emburrada e tal, mas de alguma maneira é literalmente aquela coisa que a gente vai crescendo, olhando para trás e falando, hoje eu entendo, né? Muitas vezes falar o não é mais sinal de amor do que você falar o sim, né? Porque a criança não tem um entendimento, às vezes, do que é melhor para ela naquele momento, né? Exato. E isso é autoridade. Sim. Né? Então, o adulto da história sou eu, então sou eu quem organizo, Exato. sou eu quem mando, né? Sou eu quem vou dizer como vão funcionar os combinados. Sim. Né? E a criança, isso que você falou, ela não é nem que ela pode fazer isso, né? Ela vai fazer birra, ela vai discordar, ela vai chorar, né? Sim. Ela vai se jogar. Mas é um processo, assim, para além disso. Sim. Né? Com o tempo, ela vai entendendo, ela pode entender, né? Se tiver condições favoráveis para isso. Ela vai entendendo, né? Que assim, olha, então, eles não fizeram isso, né? Mas eu não fui excluída totalmente disso, porque me perguntaram como gostaria que fosse e disseram, olha, não tem condição, não dá para fazer desse jeito. Exato. Então, existe um processo ali de negociação que você não exclui a criança disso. Exato. Né? Você está chamando ela para participação, não da forma como ela acha que tem que ser. Sim. Né? Sim. Tem uma outra coisa também no atendimento infantil que os pais falam bastante, que é essa coisa deles acharem que essa dificuldade que eles têm de falar não, né? Para a criança, que também vai influenciar em toda essa questão aí da frustração e dos limites, Sim. né? Então, eles dizem assim, por exemplo, eles acham que eles não têm direito, né, de fazer coisas para eles, né? Então, se a gente for pensar na questão financeira, então a criança pede lá uma coisa para o pai, né? Sim. Eu quero lá um videogame, eu quero o game do momento. E aí os pais dizem assim na cabeça deles, né? Olha, eu tenho que dar isso para essa criança, né? Porque se eu não der, também não sei o que vai acontecer, Sim. Né? E aí eles contam muito que às vezes eles costumam até se perguntar assim, olha, mas eu tenho para dar para essa criança? Tenho. Mas eu quero dar? E aí, quando chega nessa perguntinha, eles ficam meio travados, né? Porque eles acham que, assim, porque é filho, eu tenho que fazer. Exato. E né? porque, assim, eu dar. tenho essa condição, por que eu não vou fazer, né? É. Mas muitas vezes Mas não eu é o posso momento, não querer né? fazer. Também, Né? também. Também é direito dos pais dizerem assim, olha, eu tenho dinheiro, eu posso comprar isso, né? Eu posso fazer isso, mas dessa vez eu não quero fazer isso. Exato, sim. E é interessante também que, assim, a gente vê muitas crianças que acabam meio que vencendo os pais pelo cansaço, né? Então, é muito importante quando os pais, eles, assim, é o que eu sempre digo. Hoje eu não atendo mais criança, mas já atendi, mas também tenho muitos pacientes que têm filho pequeno e tal, né? E daí eu falo, assim, se você tá prometendo uma coisa ou se você tá dizendo que vai executar uma ação, cumpra. Porque se você não for fazer isso, é melhor nem fazer, porque a palavra ela acaba perdendo validade, né? Então, o que a gente vê, tipo assim, por exemplo, a criança que já tá numa idade avançada e dormindo na cama dos pais, né? Os pais estão cansados, trabalham pra caramba. A gente vê muitas vezes a criança vencendo os pais pelo cansaço, né? Porque ela sabe que se ela for, eles acabam cedendo. Eu até estava refletindo esses dias assim, será que é por isso que muitas pessoas estão optando também por não ter filho? Porque a gente sabe que o índice de natalidade tem caído, né? Tem muitos casais que não querem ter filhos, muitas mulheres, até com essa coisa da mulher ter se desenvolvido tanto e estar no mercado de trabalho e tal, porque de fato você assumir essas responsabilidades não é fácil, né? De você saber pôr o limite, ir para aquela frente de ação e às vezes tem embates, né? Até porque você ama aquele ser mais do que a você mesmo. É o amor incondicional, então dizer não, né, mandar para a cama chorando, enfim, não fazer a vontade daquele filho, não deve ser fácil. Eu não tenho filho, não sei o que é essa experiência, mas o que a gente escuta é que não é fácil, realmente, né? Educar, né, é muito desafiador. Os pais contam isso, Sim. né? Que você educar acaba sendo muito trabalhoso, né? Eu não sei se isso influencia ou não nessa questão de ter ou não ter filhos, né? Mas com certeza isso conta alguma coisa sobre isso, Sim. né?
Você falou uma coisa interessante aí que acontece bastante, que é isso, né? Das crianças, dos filhos dormirem com os pais e vencer pelo cansaço, né? Sim, E eu sempre digo assim, olha, quando a gente for pensar, né? O que tá certo, o que não tá, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso, porque depende da situação, né? Tem claro. situação que talvez o melhor que se tem a fazer ali no momento, né? Seja é, ceder para a criança, Sim, né? Porque os pais, eles também têm as necessidades deles, né? exato. Então, assim, Sim, eles são pais de uma criança que eles deixam lá na escola e eles vão trabalhar, e eles trabalham 11, 12, 15 horas exato. por dia, né? E eles trabalham de segunda a sexta-feira, e tem o final de semana, e o final de semana é para fazer tudo, para cuidar de tudo da criança, para cuidar das coisas deles, para cuidar da casa, Sim, né? Então, ter esse cuidado, né, de que depende, né? claro. Talvez, assim, aquele momento que a criança está exigindo alguma coisa, está pedindo alguma coisa, talvez seja o melhor a ser feito é ceder, né? Sim, E em outros momentos, talvez não, né? sim. Talvez eles vão precisar Ser firmes, ser né? firmes com a criança, né? Eles vão precisar Exato. conversar com ela, eles vão precisar, né, intervir, vão precisar tomar providências ali. Então, depende, né? Às Sim. vezes o filho vai lá dormir com os pais, Sim, sim, né? sim, sim, E às sim. vezes não. Claro. Não, até esse ponto que você fala é interessante a gente pensar até das ferramentas tecnológicas, né? Porque, assim, é muito comum das pessoas criticarem a criança que fica excessivamente no celular e tal. E é claro que a gente sabe que isso não é bom nem no sentido cognitivo, o excesso, né, de dispositivo eletrônico. Mas a gente sabe que também tem o lado dos pais, né? Então, às vezes, Uhum. tem muita mãe que fala, putz, às vezes estou no restaurante e a criança, assim, não dá paz. E eu falo, poxa, às vezes é um momento de lazer daquela mãe, daquele pai. Eles querem fazer uma refeição tranquila. E quem, né? Como julgar um pai e uma mãe que, Uhum. tá o tablet aqui, tá o celular aqui um pouquinho, né? Eu acho que tudo é questão de equilíbrio, né? Exatamente. É, e para além disso, né, eu acho que é importante isso que você falou. É, tem as idades, né, Sim. que são recomendados, aí o tempo, O né, de tempo acordo com de os uso, né? especialistas, é Sim. recomendado os tempos de uso, e a gente não pode deixar isso de lado, né, não precisa Sim. deixar isso de lado, a gente também precisa considerar. Mas também tem isso que você falou, olha, então se a gente está lá no final de semana, né, e a criança está lá, né? Talvez seja o momento de deixar a criança com a tela um pouquinho, dependendo da idade dela, né? Mas a gente não pode esquecer dessa outra parte que é o que é recomendado, porque isso tem impacto. Sim, não, com certeza. Né? E em relação também, assim, à questão das emoções dos pais, Ingrid, o que que você acha? Porque, assim, eu percebo que, sem querer, né, claro, por desconhecimento de informação, muitos pais acabam tendo muito receio de chatear os filhos e por isso acabam muitas vezes, como você mesmo disse, né, às vezes eles têm as necessidades deles, elas ficam em segundo plano. Então, por exemplo, é muito comum casais que às vezes não estão felizes no casamento e daí acabam ficando com receio da separação por preocupação com o filho. O que que você acha disso? Uhum. É. E isso é uma questão assim muito antiga, Sim, né? sim, Se a gente for olhar assim para gerações, né, dos nossos pais, sim. né, a gente escuta muito essa conversa, esse assunto, né? Então a gente não se separou, né? Não houve separação, pensando nos filhos, como se toda separação fosse causar um trauma naquela criança, Exato. né? Eu conheço vários casais que passaram por isso e que não necessariamente os filhos eles ficaram traumatizados Traumatizados. ou eles tiveram algum prejuízo ali, né? Sim, Eu acho que o que é interessante pensar nisso é o como isso é feito, sim, né? Então, como que esse casal ele vai lidar com essa separação e com os filhos? Como, né, que essa criança vai lidar com a separação do casal, sim. né? Porque os pais eles fazem um pouco de confusão nisso também, né? Assim, quem separou foi o casal, o Exato. homem e a mulher, né? Uhum. Os pais estão ali. E aí, quando eles começam, né? Quando cai essa ficha e eles começam a trabalhar em favor, né? Uhum. De dar essa segurança para a criança de que, olha, então quem separou foi,
né? O casal, mais o pai e a mãe, nós estamos aqui. Então, depende de como esse processo é feito, né? Não é porque eles se separam que necessariamente vai haver algum trauma, que vai haver algum prejuízo ali para a criança. Precisa prestar atenção, assim, no como que isso é feito. Sim. Até porque muitas vezes o casal que opta por ficar junto, mas às vezes, né, se desentende com muita frequência, estão visivelmente infelizes, acaba sofrendo um impacto maior ainda na vida daquela criança, né? Uma separação bem feita, né, como você disse, os pais que conseguem fazer essa separação de, tá, então, talvez ele não foi um bom marido para mim, ou ela não foi uma boa esposa para mim, mas isso não invalida como pai ou como mãe, e deixar que tenha essa proximidade, né? Eu acho que às vezes os pais, eles me parecem se distanciar um pouco emocionalmente, assim, dos filhos. Parece que é fingir que não está acontecendo algumas coisas, enquanto a criança tem muita percepção, né? Então, ela capta tudo que está acontecendo no ambiente. E daí, às vezes, até a mensagem implícita passada é que, tá, eles vão crescer, vão ser adultos do futuro que talvez escondam suas emoções. Então, é legal quando os pais, eles têm essa, né, essa proximidade, falar, né, mamãe não tá bem mesmo, tô chateada, tal, mas vai passar. Então, é legal apresentar esse mundo emocional para a criança, né? Exato, né? Acho que é muito mais interessante, né? Sim. Se puder dizer isso para a criança, né? Olha, não somos mais um casal, mas tem aqui o pai, tem a mãe, do que viver uma outra situação que foi isso que você comentou. Olha, um casamento em que, né, uma relação em que existe um distanciamento ali dos filhos, ou um distanciamento do casal. Né? Eu acho que a gente não tem assim como garantir, né? Não tem Sim. garantias de que se a gente fizer desse jeito, a gente vai ter esse resultado lá na frente. Sim. Mas me parece muito mais coerente, né? Se a gente for pensar assim, olha, o que a gente quer ensinar para essa criança, né? Que valores que a gente quer passar para ela, Sim. né? Que norte que a gente quer dar para ela. Eu acho que seria muito mais coerente, né? Se a gente tivesse essa postura, né? De dizer para ela de uma forma que a criança entenda, né? O que é que está acontecendo ali, do que agindo de outra forma. Porque às vezes essa coisa das emoções é interessante, né? Que ela acaba sendo um pouco seletiva. Então, em alguns casos, por exemplo, faleceu alguém na família, fica aquele, né, aquele receio de abordar esse assunto com a criança, ou a separação também, não deixa as coisas muito claras. Mas em outros momentos parece que exige da criança uma maturidade de adulto, né? Para algumas questões. Sendo que, assim, às vezes, né, a gente vai aprender a controlar os nossos impulsos, às vezes depois dos 20, 30 anos, em algumas circunstâncias. E às vezes uma criança que tem um surto de raiva, um surto de tristeza, né? As pessoas não sabem lidar com isso, sendo que está aprendendo a viver, né? É muito imaturo ainda. Então, é legal quando tem essa proximidade, né, dos pais em poder falar mais das emoções. Só que é aquela coisa, né? Às vezes nem eles têm facilidade para falar das emoções deles, né? Então, né? E levar não é isso para os fácil, filhos. né? Exato. Quando que a gente aprendeu, né? Sim. Sobre identificar emoções, falar das emoções, expressar emoções, né? Sim. Eu acho que, assim, uma minoria, né? Conseguiu aprender isso. Mas, no geral, a gente não foi ensinado, Sim. né, sobre isso. Então, assim, os pais, eles também vão usar, né, com os filhos, aqueles recursos que eles têm, né, o Sim. que eles aprenderam sobre isso. Então, não tem assim, um certo e errado, né? Tem a forma que eles conseguem fazer. Sim. Com certeza. A gente aprende vivendo, né? A gente vai amadurecendo com os anos, com os Aprende a fazer danos. fazendo, né? Exatamente, né? Caindo, levantando, e enfim. E as crianças, assim, elas acabam que copiam muito, né? O comportamento dos adultos, não tem como, né? Às vezes a gente critica ou vê algum comportamento vindo dos nossos genitores, dos nossos pais, e fala, eu não vou ser assim. E a gente sempre cai na hipocrisia de muitas vezes ter vários traços, né, iguais, não só porque, claro, né, tem uma influência genética, como também do ambiente que a gente foi criado, né? Então, a gente naturaliza alguns comportamentos aí por parte dos pais, né? E aí depois, né, acontece aquela coisa assim, né, que os pais falam, quando você for mãe ou quando você for pai, né, Exato, você vai você vai entender. entender o que é, né? Sim. Porque a gente aprende assim também, né? Sim. Você vai vendo os modelos, né? E aí a gente vai aplicando aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu.
Sim, com certeza. Bom, e assim, se normalmente no processo psicoterápico infantil a criança é o problema, por que que na psicoterapia infantil requer tanta participação dos pais? O que que você me fala, assim, do dia a dia? Como que você inclui os pais nesse processo? Qual a responsabilidade deles nisso? Uhum. Então, lembra que a gente falou lá atrás no comecinho, né, da conversa, que quando a gente está falando de ambiente, quando a gente está falando da pessoa, né, do paciente, a gente não está falando só do individual e a gente não está falando só do ambiente. A gente está falando de uma relação, Sim, né? Então, se é uma relação, a gente também vai compreender esse sintoma, esse problema nessa relação. Então, quem faz parte das nossas relações é a nossa família, é o nosso trabalho, são os nossos amigos, os nossos familiares, né? Então, eles estão implicados ali, sim, né? Naquele sintoma, naquele problema, naquela forma que a criança está respondendo, sim. né? E não só as crianças, isso acontece também com os adultos, né? Então, pensando nisso, como que eu abordo isso com os pais, né? Eu costumo sempre dizer assim para eles, que eu trabalho antes de ver os pais, antes de ver as crianças, aliás, Uhum. eu sempre converso com os pais, Sim, algumas sessões. Então, eu faço primeiro um trabalho com os pais, para entender um pouco mais de como que acontece, né? sim. Como que é essa queixa que os pais Sim, a estão demanda que eles estão trazendo, trazendo, isso né? mesmo. Sim, E também para entender como que como que aconteceu o desenvolvimento da criança, sim, né? Então, como é que foi que ela se desenvolveu, como é que é a história, como é que começou a história da criança, né? Como é que é a dinâmica familiar. Então, para a gente poder entender isso, sim. né? Num primeiro momento, eu incluo os pais dessa forma. Depois, eu vejo a criança, então eu faço as sessões com a criança, Sim, né? E aí eu faço um combinado com os pais, porque eles estão acompanhando ali de fora também, né? sim, Então, assim, eu explico para eles que didaticamente, primeiro eu os vejo, depois eu vejo a criança e depois a gente vai voltar a conversar, sim, né? Sobre tudo que aconteceu ali no trabalho realizado com a criança e nesse primeiro momento a gente vai se ocupar de, assim, montar uma compreensão, né? sim, De entender o que que é isso que está acontecendo com a criança e que fatores que estão influenciando ali, sim, né? Se a gente for, né, pensar só nessa questão do sintoma, sem entender tudo isso que está funcionando ali, tudo sim, isso que está atravessando, né, essa sim, criança e essa queixa, a gente vai cair, né, numa coisa de ficar perseguindo o sintoma, sim, né? Não é só dessa forma que a gente vai resolver aquela queixa, aquela questão. A gente precisa entender também as relações, a dinâmica da família, né? Como é que é essa criança na escola. Então, num primeiro momento, eu trabalho dessa forma, com os pais e com a criança, sim. né? E depois eu digo para eles: olha, a gente vai voltar a se encontrar, para daí a gente poder conversar sobre o que aconteceu aqui e ver de que forma que vocês podem fazer, né, para ajudar essa criança e para ajudar vocês. Sim. Até porque os pais, eles são os facilitadores, né? Então, assim, sem eles não tem, assim, a criança é parte deles. Então, às vezes a gente vê, né? Como eu disse, eu percebo que os pais, muitas vezes, eles cobram uma maturidade que a criança não tem, né? Então, sei lá, a criança, por exemplo, já há muito tempo atrás, a gente vê casos de criança que tá com obesidade infantil. Mas assim, a criança, ela não tem essa autonomia, né? Tipo, ela não vai até o mercado e compra comida sozinha, escolhe o que ela vai comer. E às vezes é esperado esse discernimento de, tipo, sabe? Às vezes nem a gente, né, consegue muitas vezes controlar os nossos impulsos, vontade de comer um doce, alguma coisa assim. Quem dirá a criança? Então, tô dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas assim, em muitas situações, em casa, tudo, os pais são facilitadores, né? Então, se a gente observa que eles também estão com dificuldade de impor aquele limite, ou porque, enfim, também tem os problemas pessoais deles que estão precisando de um cuidado também, é muito comum enviar os pais para psicoterapia deles também, assim, né? Exato, né? Aí depois vai surgindo essa possibilidade da gente ir encaminhando os pais, né? Sim, Mas veja como é importante, antes a gente fazer esse trabalho, né? De entender assim, ó, o que está influenciando, sim, né? O que está colaborando e atravessando ali para aquele problema sim, que os pais estão trazendo, né? sim, Porque aí lá na frente a gente faz todo um trabalho de reconhecendo isso junto com os pais, e aí lá na frente eles já começam a perceber, né? Assim, olha, então
o meu papel é esse, né? A minha responsabilidade nisso que está acontecendo é isso aqui, mesmo que não diretamente, Sim. né? Mas assim, aí a gente já vai percebendo algumas movimentações dos pais, né? De ir entendendo isso. Ah, então quando eu faço isso, não é legal para a criança, Exato. né? Então quando eu cedo e ela pede lá um alimento, não é legal isso que eu estou fazendo. E aí, esse é o momento também que a gente pode ir propondo esse encaminhamento, né, para os pais. Então, eles dizem: olha, também não é tão fácil assim dizer não para a criança, tal. E aí, a gente vai sugerindo, né, com muito cuidadinho, né, com muita Sim. atenção, assim: olha, é o caso, não é o caso de ir pensando, né, já que a dificuldade é de vocês, Uhum. de negar isso para a criança, de vocês irem cuidar dessa parte, né? Sim. Então, veja como é importante, né, a gente também ter esse cuidado do momento que a gente vai fazer isso, Sim. né? Se eu faço isso logo no início e digo assim, olha, né? Olha o que vocês estão fazendo, né? Se eu já vou apontando essas coisas no início, isso vai assustando também os pais. E isso Sim. afasta, né, os pais, porque daí eles se sentem culpados, né? Uhum. Então, por isso que é importante a gente fazer todo esse trabalho de entender como é que funciona a dinâmica deles, até para ir fazendo os encaminhamentos, né? E para ir trabalhando isso com eles também. E acho que a psicologia, de um modo geral, independente se for com criança, adolescente, adulto, acho que uma palavra muito importante é autorresponsabilidade, né? Então, eu acho que muitas vezes é o que você falou, tem que ter o time para fazer as coisas, porque senão você afasta, né, a pessoa de você. Porque a gente percebe que as pessoas, elas ainda chegam para a psicoterapia com aquele pensamento um pouquinho ilusório, né? De que talvez vai ter uma palavra que a gente vai falar, vai ter um clique que vai desamarrar toda a situação. E isso não acontece, né? Ações precisam ser tomadas para você conseguir atingir um determinado objetivo. E isso às vezes requer esforços, né? Então, muitas vezes é o que você falou. Engajamento, né? Engajamento não é fácil, Engajamento. né? E talvez os pais acham que o problema está na criança, algo vai ser dito, algo vai ser, né? E vai resolver. E nem Na sempre, né? criança, né? Com a Sim, criança. Então, o trabalho vai ser feito com a criança, exato, né? sim. E isso que você falou, assim, é curioso, porque, assim, tem pais. Quando eu faço esse combinado com os pais, né? Explico Uhum, como eu trabalho e faço esse combinado com eles, né? Para ver sim, se a gente pode fechar dessa forma. Porque também é direito deles dizerem assim: olha, não, eu não quero trabalhar dessa forma, né? Eu não sim, consigo, porque, sei lá, eu tenho meu trabalho, porque eu não consigo me locomover, porque isso também faz parte do tratamento, sim, né? claro. Essas condições dos pais e da criança e do paciente. Então, e eu sempre faço esse combinado com eles, né? Ó, podemos fazer desse jeito, né? E eles Sim. dizem assim, né? Não, podemos trabalhar assim, né? Então, eles já Uhum, sabem que eles vão precisar vir, né? Que a gente vai ter uhum. todo esse trabalho aí que a gente combinou. E tem pais, né? Que eles dizem que aí, para retornar, para voltar para as próximas sessões, né? Eles vão tendo dificuldades, né? Então, eles dizem assim: olha, hoje não dá, porque daí É. eu tenho uma reunião no trabalho, né? Aí na próxima semana, olha, eu não vou conseguir chegar no horário, porque eu tive um imprevisto. Então, a gente vai Uhum, vendo, né? Assim, as dificuldades dos pais também. é, de entender que eles estão uhum. implicados ali, né? Sim, Nessa questão que a criança está trazendo e que eles estão trazendo. E quem trabalha com criança, uhum, trabalha com duas demandas, né? Porque trabalha com a demanda dos pais, e sim, aí quando a criança chega, nunca a demanda dela é a demanda dos pais, sim, sim, né? sim, com certeza. E é aquilo que a gente falou anteriormente também, né? Eu acho que assim, às vezes intercorrências que vêm acontecendo na nossa vida acabam sendo canais para desenvolvimento, né? E eu acho que é muito via de mão dupla esse processo pais e filhos, né? Porque os filhos, eles também vêm para desenvolver os pais, né? Então, às vezes, eles trazem algumas problemáticas, assim, que você falou, é muito real, assim, a demanda dos pais é diferente da dos filhos, né? Então, É, eu imagino que, assim, muitas pessoas talvez não querem se colocar numa posição de um tratamento, né, psicoterápico, mas por aquele filho, pro filho, ele corre atrás, ele vem e marca e agenda a sessão. Só que quando muitas vezes o terapeuta infantil, ele traz algumas questões, para os pais não deve ser fácil lidar, né? Tipo, esse encontro consigo mesmo, é que nem você falou, às vezes tem essa esquiva. Ah, não vou conseguir ir e tal, né? Então, mas enfim, é uma possibilidade de desenvolvimento para eles, né? exatamente, né? Porque nos trabalhos que a gente consegue fazer, né? Uhum. E que existe esse engajamento por parte dos pais também, né? De vir para as sessões, de vir para as orientações, né?
de escutar sobre aquilo que está acontecendo com a criança, sobre aquilo que a gente foi percebendo, isso por si só já vale muito, né? Porque Sim. daí eles também vão elaborando lá, eles têm o tempo deles, né? Então eles vão elaborando aquilo que a gente conversou. Então, assim, o engajamento dos pais também é muito importante nesse processo, né? Não é só uma questão de trazer a criança, né? Então, assim, são eles que trazem a criança, né? Então, o adulto traz, o pai traz, o responsável traz. Mas aí a participação é para além disso, né? Porque eles também estão implicados ali naquela condição que a criança tá apresentando. Sim. E assim, por você ter essa experiência e atender crianças, Ingrid, talvez assim, com as suas palavras, se você pudesse falar um pouquinho pra gente a respeito da diferença, né, da psicoterapia, quando ela é através da verbalização e quando ela é pelo lúdico, né? Porque com as crianças a gente acessa de uma maneira diferente, né? Isso, exatamente, né? Sim. E isso é engraçado porque, assim, nesse momento, né, que eu finalizo com os pais e aí a criança vai vir, eu sempre faço algumas orientações para os pais, né? Sim. E eu sempre combino com eles assim, olha, tem duas coisas que eu acho importante deixar claro para a criança antes dela vir, né? Que primeiro é explicar, é dizer para ela que ela vai vir na psicóloga, Sim. né? E explicar para ela o que é psicóloga, porque muitas crianças associam, né, ir na psicóloga com ir no médico. Sim. Então pensa na injeção, pensa naquele palitinho chato que o pediatra coloca, né, na garganta, tal, e aí cria uma série de aversões. Sim. Então eu sempre peço para eles conversarem sobre isso com a criança e também conversar sobre o motivo, né? Sim. Qual que é o motivo que a criança tá vindo na terapia? E aí, os pais, eles sempre dizem assim, ó, que quando eles vão conversar com a criança, eles explicam para ela, olha, você vai lá, você vai conversar com uma tia, né? Então, vocês vão conversar lá sobre uma série de coisas, sobre emoção, né? As suas emoções, sobre o seu comportamento, né? E aí eu digo para eles assim, ó, né? Para tudo. Para tudo porque vocês estão mentindo, né? Vocês vão contar uma mentira para a criança, né? O que criança faz quando tá na escola? Brinca. Brinca e estuda através também de atividades que tem um lúdico maior, né? O que criança faz quando tá em casa? Exato. Brinca. O mundo da Na criança rua, é brinca, esse, né? né? Sim. O que você acha que criança vai vir fazer aqui? Conversar sério. Então, vem brincar. Sim. Né? Inclusive, eu digo isso para os pais, assim, também para eles já irem percebendo assim, né? Porque daí escuta barulho, escuta gritaria, né? Brinquedo caindo, Acha a criança estranho, chutando. né? E aí pensa assim, nossa, o que tá acontecendo lá? Né? Então, criança vem na terapia para brincar, né? Por que tem aquele pessoal lá importante que veio tudo antes da gente, né? Estudar sobre isso, sobre o brincar. Porque o brincar, ele é uma linguagem. Sim. Né? Então, o adulto fala, né? A criança brinca. Não significa que necessariamente ela vai só brincar, né? Essa é uma linguagem dela, mas não é só, né? A criança, ela também conversa, ela também conta coisas, mas é muito difícil uma criança que vai sentar, né? Numa poltrona, num sofá, e ela vai começar a falar, que essa é a imaginação dos pais, né? Sim. E inclusive, alguns pais, eles até dizem assim, você contou pra psicóloga, você contou pra tia, né, que você foi mal criado hoje, que você tacou a pedra lá no seu irmão, né, que vocês brigaram. Então, assim, a criança não vai contar isso, né, ela não vai falar assim. Então, a diferença tá no brincar, né, e aí você pode até dizer assim, mas se ela brinca na escola, se ela brinca em casa, se ela brinca... Qual que é a diferença, então, dela vir brincar na psicóloga? Sim. Né? A diferença aí vai ser o olhar do profissional para essa brincadeira, né? E as intervenções que ele vai fazer, que vai ser pensado ali nessas brincadeiras. E né? esse agente neutro também, né? Exato, né? Então, o lúdico, ele é isso, ele é o brincar, né? Sim. A terapia da criança, ela vai ser nesse formato, né? Do lúdico, das brincadeiras. Não significa que ela não vai falar, né? Com certeza. Mas ela vai brincar. Até porque também tem essa coisa da criação do vínculo, né? Acho que à medida que a criança ela vai criando um vínculo cada vez maior com o terapeuta, e muitas vezes o tempo vai passando, né? Às vezes a verbalização aumenta um pouco, né? Mas o foco principal sempre vai ser o lúdico e através dele dá para extrair muita coisa, né? Aí a gente vai lançar esse olhar mais técnico, Sim. né? Ali de conhecer o que a criança está fazendo, como que ela está fazendo, como que ela está brincando.
Sim. né? E aí, pensando assim, né, nessa questão da Gestalt, né, da técnica, a gente vai fazer essas intervenções pensando nessas brincadeiras também. Sim. Legal. E até a gente estava conversando aqui antes de começar, você falou até que você queria dar um exemplo de um caso que você já passou para tentar exemplificar justamente essa metodologia aí da Gestalt. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, acho que vai ser bacana. Eu lembrei, você falou aí de alimentação, né, da questão de obesidade, eu lembrei de um caso aqui, de um paciente que eu tô acompanhando, né, e aí a mãe dele veio conversar comigo, né, então quando ela veio para a primeira sessão, quando ela veio conversar, ela me perguntou se a amiga que estava junto com ela podia entrar, né, e aí eu achei diferente, porque você que já atendeu criança, né, você deve saber disso. Isso não acontece com frequência, né? De pedir para alguém entrar junto, assim, Sim. com a mãe ou com os pais. O contrário acontece bastante, que é assim, às vezes vem os pais, entra a mãe, né? E aí a gente tá conversando, e aí eu pergunto assim, e o pai, né? E aí a mãe diz assim, o pai tá sentado lá, tá esperando, né? Lá na sala. Então, é muito mais frequente isso do que pedir para alguém entrar, Sim. né? E aí entrou essa moça, e ela até apresentou a moça, né? Falou, e ela é uma amiga da família, ela é madrinha de um outro filho lá dela, né? Uma outra criança, não era aquela em questão do acompanhamento. E assim, foi bem interessante, porque daí essa mãe, ela estava contando que a criança tinha passado com o pediatra, e aí o pediatra sugeriu, né, fez o encaminhamento e falou, olha, essa questão da alimentação dele agora está mais complicada, mais complexa, vamos passar com um psicólogo, né, para poder ajudar. E aí a mãe contando sobre isso, né, sobre o que aconteceu ali na consulta e tal. Aí, além dessa questão da alimentação, a mãe estava contando que estava difícil colocar limites, né, nessa criança, e que ela percebia muito assim, ele tá querendo colocar ordem na casa, né? Então ele tá querendo dizer assim o que ele vai comer, a hora que ele vai comer, a hora que ele vai fazer a tarefa, né? Tudo que a gente tinha combinado antes, o que a gente fazia, não estava funcionando, né? E aí, e a moça lá, quietinha, né? E aí eu fiquei pensando assim, puxa, mas o que essa moça ela pediu para entrar, né? A mãe pediu para entrar, mas o que ela tá fazendo aqui? Porque, né? Ela não falou nada até agora, né? E aí a mãe contando isso e ela dizendo assim, eu também percebo assim que ele quer ser o homem da casa, né? Que ele quer, assim, cuidar de mim, ele quer cuidar da irmã dele. E aí eu perguntei para essa mãe, né? Puxa, mas quando a gente quer cuidar, né? A gente quer cuidar de alguém que precisa de cuidados, né? Que história que é essa que ele quer cuidar de vocês, né? Exato, Quem que tá precisando de cuidado aí, né? E aí essa moça falou, né? E ela foi assim bem coerente, bem pontual ali. E aí ela falou, olha, que a mãe ela tem uma doença degenerativa, né? E aí, essa doença... E aí, ela já fez alguns tratamentos, né? Ela já tá no terceiro tratamento e tal. E aí, ele fica querendo cuidar dela, né? Por conta disso. E aí, essa moça, ela também contou, né? Aí, as duas engataram ali na conversa, né? Se sentiram motivadas. E aí, elas começaram a contar, né? De que ela é separada e como é que aconteceu essa separação, né? Então, assim, na separação, já dá para ir percebendo, assim, que tanto a mãe, né? Quanto os filhos se sentiram abandonados. Entendi. Né? Então, o que muito possivelmente estava acontecendo ali? Essa criança, né? Ela se sentia assim na obrigação, se sentia impelida, né? De cuidar da mãe e da irmã, porque já não tinha mais o pai, né? Mas ao mesmo tempo que ele percebia isso, ele não tem recurso, né? Uma criança não tem recurso para isso, para dar essa atenção toda, né? E uma coisa que era interessante foi que a mãe falou assim, olha, ele me pede comidas, né? Que eu sei que não são boas para ele, mas eu não consigo não dar para ele, né? E essa outra moça que foi acompanhar, depois ela contou que ela é nutricionista e ela dava uma atenção assim para a família, né? E ela dizia, olha, isso que vocês estão fazendo não é legal, não tá certo e tal. Então veja, né? Ela tinha o suporte, né? Ela sabia que era
que isso não era bom para a criança, né? Inclusive, até a mãe dizia assim: olha, o médico falou que ele está acima do peso. Mas essa amiga, né, dizia assim: olha, ele está obeso, o médico falou que ele está obeso, Aham. né? Então, olha a dificuldade dessa mãe, né, de enxergar assim: olha, que não é que ele está acima do peso, ele está obeso, né? Sim, Muito possivelmente porque era ela quem dava comida para ele, né, quando ele exato. pedia, né? Uhum. Então, se eu olho para essa situação, né, pensando assim, então se trata de uma criança que é obesa, né, e que tem ali um suporte de alguém que pode dar um pouco mais de conhecimento para eles, né, Uhum. sem olhar toda essa situação e essa condição, eu vou cair nessa história de ficar correndo atrás só do sintoma. Mas tem todo um mecanismo, né, funcionando aí. Tem todo um sentido para essa criança estar obesa, Sim. né? Ele não está dando conta, né? Ele tem essa necessidade de proteger, porque não tem lá quem proteja, né? Assim Sim. que ele está se sentindo. E essa mãe também, né? Ela sente que ela precisa de proteção. E aí, o que que ela faz, né, com o filho? Eles vão barganhando isso, nessa coisa da proteção. Então, o filho protege a mãe e a mãe paga com uma moeda que olha, eu vou dar a comida que você quer, É porque a comida né? também ela acaba sendo um recurso sensorial de prazer, né? Então, não sei se muitas vezes, né, por culpa ou por perceber, né, essas lacunas para o filho, a comida ela vira um recurso, né, de afeto também, né? Exato, uma moeda de Uma moeda de afeto ali, troca, né? exatamente, sim, Exatamente, né? sim. Comer também é afeto. Sim, com certeza, né? Tem muita gente que expressa o amor através da comida, né? Legal. Então, olha que legal, né, para a gente entender toda essa questão assim, né, dos recursos internos, do autossuporte, do heterossuporte, né? Sim, Então, essa criança, ela não tem autossuporte, né, para lidar com essa situação. Mas a necessidade dela nesse momento, né, é de proteger, né? Então, eu vou proteger a minha mãe, eu vou proteger a minha irmã, porque não tem quem faça isso. sim. E a mãe também se sente protegida, né? E essa moça que veio junto também, eu achei assim fantástico, porque assim, ela é o heterossuporte da mãe, Da mãe, né? né? Porque a mãe, ela não conseguiu dizer sobre isso, né? Olha, então meu filho tá obeso, né? Uhum. Eu faço coisas que estão contribuindo, que não estão ajudando, Sim. né? Então, olha como foi importante esse heterossuporte, né? Eu espero que Uhum. ela volte mais vezes, né? Aham. Para o acompanhamento, para o É. atendimento. E não que tivesse todas as respostas, mas é engraçado como muitas vezes a família, enfim, o paciente já chega, parece que de alguma forma sabendo qual é a raiz do problema, né? Mas o processo terapêutico também tem muito essa coisa do acolhimento, né? Para você conseguir ter o suporte, também um outro hétero suporte, talvez, aí, para você conseguir se desenvolver naquilo que você precisa, né? Exato, né? Então, assim, ó, quando a gente pergunta, né, para o paciente, para a família, e isso é muito importante, né? O que é que vocês acham que está acontecendo com a criança, Uhum. né? E aí eles despencam a falar, né? Eles falam, Sim. olha, eu acho que o fulaninho, que a fulaninha tá agindo Uhum. assim, né? Por causa de uma coisa que aconteceu assim, assim assado, né? Sim. Que eu fiz, que o pai fez, que a irmã participou, Já levantou várias né? hipóteses, né? Né? Sim. Então, assim, eles têm sim essa ideia, né? Às vezes não é muito claro, porque daí eles vão dizendo assim no atendimento, né? Ai, olha, agora eu lembrei de uma coisa, né? Que aconteceu assim, assim, assado, que eu acho que tem a ver com isso. Sim. E isso é importante, né? Perguntar isso para os pais, porque é exatamente nesse momento que a gente começa a fazer esse trabalho de ir implicando eles nas responsabilidades, né? Ali na participação daquilo que está acontecendo com a criança. Sim, é a confirmação, né, de muita coisa que às vezes já está um pouquinho ali, né, subentendido. E acho que esse acolhimento, né, também, que é o que a gente falou. Acho que a psicoterapia, ela tem muito essa nuance do autocuidado. Você reservar um período para poder estar olhando para uma questão por si só, já o processo já começa, né, só de você tomar essa decisão, né? Então, eu preciso curar isso, parece que o universo ele vai a favor. A gente vai ajudando, Vai né? O processo de ajudando. psicoterapia é isso, né? A gente vai ajudando o paciente a ir se conhecendo, né? Sabendo como ele funciona, e é esse processo que pode proporcionar, né, para Sim. ele
é uma possível cura, Sim. né? Um processo de transformação, é isso que vai ajudando. Legal, bacana. E assim, acho que, como eu falei inicialmente, né, a psicologia vem avançando nesse sentido da gente olhar para ela não só como as patologias, mas também com o autoconhecimento. E a gente percebe que algumas escolas, né, inclusive eu atendo adolescentes que na escola do estado, da prefeitura, já começa a ter aula de projeto de vida, inteligência emocional. Então, a gente estava falando agora há pouco, né, que como a gente também exigir dos pais que eles tragam esse entendimento de como fazer a gestão da emoção dos filhos, se às vezes eles não sabem nem deles mesmos, né? Mas a nossa expectativa é que daqui para frente, quem sabe, com a disseminação de conteúdos a respeito de psicologia, assim como o podcast aqui, e nas escolas, em todos os lugares, que o ser humano consiga cada vez mais entender as suas emoções e, quem sabe, muitos problemas que se apresentam hoje, talvez daqui a algum tempo eles já não sejam mais tão comuns. E os pais, eles querem, né? Assim, eles perguntam, né? Eles perguntam coisas sobre o desenvolvimento, né? Assim, no geral. Eles perguntam coisas, né? Assim, como que eu posso contribuir? Como que eu posso colaborar, né? Sim. Então, isso é frequente. Os pais, eles perguntam. Eles estão interessados, né? Em saber de que forma que eles podem contribuir, né? Sim. Acho que até assim, olhando para as crianças também, o conteúdo que as crianças consomem também é importante, né? Existem alguns desenhos que eles têm uma levada bem, bem bacana nesse sentido de fazer as crianças se entenderem na socialização, nas emoções, assim como alguns eles vão pelo sentido oposto, né? Então, é legal que os pais também estejam atentos a isso, né? Que a criança está consumindo, né? Sim. É ali também que ela vai ter um norte, né, para as ações dela. Sim. Né? Isso é muito importante. O que a família, né, tá Sim. consumindo ali. Uhum. Assim como a escola também, né? Tá bem atenta ao processo de escolarização da criança também, né? Mas maravilha, Ingrid. Tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer a respeito da psicoterapia infantil, da Gestalt terapia? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou bastante coisa, né, sobre os pais, sobre as crianças, sobre a psicoterapia. Eu espero que isso possa acrescentar, né, para os pais, para os filhos ou para quem possa interessar. Não, com certeza. Foi um prazer ter você aqui hoje. Obrigada pela sua participação. Eu queria que você divulgasse pra gente as suas redes sociais. Você é ativa nas redes sociais para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Mais ou menos ativa, né? Mas vou deixar a minha rede social. Eu vou deixar o meu Instagram, @lifeneuropsi. Tá. Life Neuroepsi. Maravilha, tá ótimo. A gente também na descriçãozinha a gente coloca o arroba para o pessoal poder estar entrando e, como eu falei, conhecendo mais o seu trabalho. Legal. Gente, mas é isso. Muito obrigada. Tô muito feliz com a sua presença aqui hoje. Gente, a Ingrid, ela tá aqui na Intrínseco com a gente. Já vão fazer mais ou menos uns 3 meses. Muito querida pelos pacientes dela, uma profissional incrível, indico de olhos fechados. E quem tiver interesse, né, em estar começando a psicoterapia com ela, só procurar aqui a gente, a Intrínseco. Aproveito para divulgar o meu Instagram também, amplamente.psicologia. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho. E é isso. Então, até a próxima. Muito obrigada.